Olá, amigos! O nosso tema de hoje é a palavra dada à própria consciência. Introdução. Entre todos os compromissos que o ser humano pode assumir, nenhum é mais elevado e decisivo quanto o de buscar, por escolha própria, o seu aperfeiçoamento espiritual. Trata-se de um compromisso único, porque não é feito diante dos outros, mas perante a própria consciência. Enquanto os acordos sociais costumam ter testemunhas, formalidades e cobranças externas, este nasce e cresce no silêncio interior, onde somente a pessoa sabe que ele existe. Ninguém o impõe, ninguém o fiscaliza ou pode exigir que seja cumprido. Mesmo assim, dele dependem a formação do caráter, a firmeza da vontade e o desenvolvimento contínuo dos atributos espirituais. Assumir esse propósito, porém, é apenas o ponto de partida. Seu valor real aparece na perseverança com que é vivido ao longo do tempo. Cada decisão orientada por esse propósito fortalece a vontade e confirma a integridade pessoal. Por outro lado, quando esse compromisso é deixado de lado reiteradamente, surge uma desarmonia silenciosa entre o que se reconhece, o que se deseja e o que se faz, enfraquecendo a determinação e atrasando o crescimento interior. É nesse ponto que se revela o verdadeiro sentido da disciplina. Ela vai muito além de organizar horários ou manter uma rotina de tarefas. A disciplina é a disposição constante de praticar o bem que a razão reconhece e que a vontade escolhe. Em outras palavras, é a forma concreta do compromisso que cada pessoa assume consigo mesma, a virtude que transforma decisões em atitudes, atitudes em hábitos e hábitos em aperfeiçoamento. À primeira vista, essa ideia pode parecer simples. No entanto, ela traz uma das maiores exigências da vida, como procuraremos demonstrar ao longo desta reflexão, à luz dos conceitos espiritualistas do racionalismo cristão. A disciplina não nasce do olhar dos outros, mas da fidelidade da vontade ao bem indicado pela consciência. Quando o julgamento da mente, a escolha da vontade e a correção da conduta caminham juntos, forma-se a solidez do caráter, sinal claro de verdadeiro crescimento espiritual. A palavra dada a si mesmo. Há compromissos assumidos com outras pessoas e aqueles assumidos consigo mesmo. Os primeiros dependem de expectativas, regras e cobranças externas. Os segundos pertencem apenas ao campo da consciência, justamente por não estarem sujeitos a uma fiscalização exterior. Eles revelam com mais segurança a maturidade de uma pessoa. Cumpri-los fortalece a harmonia interior. Abandoná-los, ao contrário, cria uma desarmonia entre o pensar, o querer e o agir. Pense-se, por exemplo, na decisão íntima de reparar uma injustiça cometida. Enquanto essa resolução permanece apenas no pensamento, ninguém conhece sua existência e ninguém pode cobrar que ela seja realizada. É exatamente nesse espaço invisível que a disciplina aparece em sua forma mais elevada, a disposição livre e constante de agir de acordo com o que a consciência mostra como correto. Cada compromisso cumprido em silêncio fortalece a determinação e confirma a fidelidade da conduta aos próprios valores. A negligência, por sua vez, alimenta a inconstância e enfraquece as decisões futuras. A vontade ganha força sempre que permanece fiel ao que decidiu, mas se enfraquece quando cede ao desânimo ou ao abandono. Por isso, o compromisso interior não se mede pela grandeza dos propósitos anunciados, mas pela coerência com que eles se transformam em atitudes. O engano das boas intenções. As boas intenções, por mais nobres que sejam, não têm sozinhas força para transformar a realidade.
A pessoa pode criar os melhores propósitos e aceitá-los como um ideal valioso. Ainda assim, isso não basta. Enquanto essas intenções não se tornam ações concretas, continuam apenas no campo das possibilidades. É comum encontrar pessoas que fazem vários projetos de mudança, mas os abandonam diante do primeiro obstáculo, do cansaço ou do desânimo. Aos poucos, cria-se uma ilusão perigosa. Confunde-se a beleza das intenções com a realidade da conduta, como se desejar o bem fosse o mesmo que realizá-lo. A consciência, porém, distingue com clareza aquilo que ficou apenas no plano das intenções daquilo que de fato foi realizado. O aperfeiçoamento moral não se constrói sobre promessas, mas sobre decisões praticadas de modo constante. É a perseverança do bem e não o entusiasmo passageiro que fortalece a vontade, consolida o caráter e promove o verdadeiro aperfeiçoamento espiritual. A disciplina e o sentido da liberdade. Um dos enganos mais comuns sobre a disciplina é pensar que ela limita a liberdade. Na verdade, acontece o contrário. Quem não consegue governar as próprias inclinações dificilmente age por escolha consciente. Age muitas vezes levado pelos impulsos do momento. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se deseja, mas em conseguir realizar aquilo que se reconhece como correto e bom. Somente uma vontade disciplinada se mantém coerente quando o entusiasmo inicial passa, as dificuldades aparecem e o esforço se torna necessário. Longe de limitar a liberdade, a disciplina é uma das expressões mais elevadas. Ela preserva a clareza da mente, fortalece a determinação diante das distrações e dá unidade às ações. Por isso, deixa de ser apenas uma forma de organizar a vida prática e se mostra como condição indispensável para o exercício da verdadeira liberdade e para o desenvolvimento das potencialidades do espírito. A obra invisível do aperfeiçoamento interior. As mudanças mais profundas do ser humano raramente aparecem em grandes acontecimentos. Quase sempre, elas se realizam por meio de atos simples, orientados para o bem e repetidos com perseverança ao longo do tempo. Cada compromisso cumprido fortalece a vontade. Cada renúncia aceita livremente amplia o autodomínio. Cada dever realizado consolida o caráter. Nada disso costuma despertar admiração imediata, mas é nesse trabalho silencioso que acontece o verdadeiro aperfeiçoamento espiritual. Vista dessa forma, a disciplina deixa de ser apenas um instrumento de organização e revela sua natureza mais profunda, a de verdadeira escola de aperfeiçoamento. Compreende-se, então, que o progresso espiritual não resulta de impulsos passageiros, mas da constância com que o bem escolhido se renova na conduta de cada dia. A paz de uma consciência coerente. Uma das consequências mais elevadas da fidelidade aos próprios compromissos não é o reconhecimento dos outros, mas a serenidade que nasce da harmonia interior. Quando o pensamento, vontade e atitude deixam de seguir caminhos opostos e passam a orientar para o mesmo fim, surge uma paz profunda que nenhuma circunstância externa consegue destruir. Essa tranquilidade não vem da ausência de problemas, nem de uma vida sem conflitos. Ela nasce da certeza de viver de acordo com aquilo que o ser reconhece como verdadeiro e que escolhe realizar. Poucas conquistas têm valor comparável a essa coerência silenciosa, da qual surgem a firmeza do caráter, a estabilidade das decisões e uma liberdade cada vez menos dependente das circunstâncias exteriores. Conclusão. O compromisso mais importante da vida não é aquele assumido diante da sociedade, mas aquele que cada pessoa, por livre escolha, estabelece consigo mesma.
o propósito permanente de buscar o próprio aperfeiçoamento moral e espiritual. O desenvolvimento desse compromisso interior exige muito mais do que boas intenções ou decisões ocasionais. Requer disciplina, perseverança e vigilância para que os valores reconhecidos pela razão se tornem critérios práticos no dia a dia. Assim, a evolução espiritual deixa de ser apenas uma aspiração e passa a fazer parte concreta da vida. Nessa perspectiva, o senso de transcendência ganha grande importância, entendido como a abertura da consciência à dimensão espiritual. Essa visão dá um significado mais profundo aos deveres cotidianos e ajuda a perceber que todas as responsabilidades se unem no compromisso de evoluir. Quanto mais essa percepção se fortalece, mais a disciplina deixa de parecer um esforço pesado e se torna expressão natural de uma pessoa esclarecida e de uma vida orientada pelo bem. As grandes conquistas da vida quase sempre permanecem invisíveis aos olhos do mundo. Não se medem pelas aparências, nem pelo reconhecimento dos outros, mas pela profundidade das transformações realizadas na consciência. É nessa vitória interior que a pessoa encontra a expressão mais elevada de sua liberdade e faz da própria existência um testemunho silencioso da força dos valores espirituais difundidos pelo racionalismo cristão. Muito obrigado.